Olá pessoal, muito boa noite. Nós vamos para mais um estudo das segundas da palavra. Hoje entramos no capítulo 9 de Josué. Nós vamos estudar a história dos gibeonitas. Quero te convidar a fechar os olhos e vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai amado, colocamos a nossa vida diante do Senhor e clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos ensine através do estudo da Tua Palavra. Abra a nossa mente para compreender, acima de tudo, ó Deus, a revelação do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, nós já vimos na semana passada, no último estudo que tivemos, a ação, a vitória do povo de Israel sobre a cidade de Ai. Só recuperando um pouquinho, relembrando, a história de Josué começa com a travessia do Rio Jordão. Deus fortalece o seu líder, o prepara para a batalha, o desafia a ser forte, corajoso, a atentar para o livro da lei, tem um compromisso do povo. Eles atravessam o Rio Jordão, montam um memorial de testemunho, ali eles santificam seu Senhor, celebram a Páscoa, praticam a circuncisão, ouvem a estratégia de Deus, vencem Jericó de uma forma sobrenatural, de uma forma que demonstra claramente a ação e o poder de Deus na vida de Josué, na vida de todo o povo de Israel. Passa-se alguns dias, eles vão enfrentar uma cidade pequena de Ai, e nessa cidade eles são duramente derrotados. Eles começam a questionar o que aconteceu, e o Senhor diz: há pecado no meio de vós. Eles descobrem que Acã, um dos soldados, havia pecado, levando para si coisas proibidas pelo Senhor. Esse pecado foi tratado, disciplinado, e o povo de Israel agora volta ouvindo a estratégia do Senhor, não a estratégia deles, não a mensagem deles. Eles voltam até a cidade de Ai, agora não mais com 3.000 homens, mas com 35.000 homens, e vencem aquela batalha. Termina o texto com eles fazendo uma renovação da aliança. E o versículo 34, 35 falam que eles leram a lei de Moisés. E o texto, no versículo 35 do capítulo 8 de Josué, diz assim: não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Assim termina o capítulo 8. O povo voltando a se comprometer com o Senhor. O povo anunciando claramente a sua fidelidade a tudo aquilo que havia sido designado por Deus para Israel. Começa o capítulo 9. E esse capítulo 9 é interessante que ele tem uma mudança bem drástica. O foco deixa de ser o povo de Israel e passa a ser os povos das nações. O texto começa dizendo que todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Disso o quê? Primeiro, ficaram sabendo de tudo que aconteceu em Jericó. Segundo, ficaram sabendo de tudo que aconteceu com a cidade de Ai, tanto a derrota quanto a vitória. Eles ficaram sabendo do compromisso que o povo de Israel fez com o Senhor e na busca, na leitura da lei, no compromisso de manterem-se fiéis a Deus. A leitura do livro também chega ao conhecimento de todos. O que os reis fizeram em reação ao que ficaram sabendo da derrota, da vitória sobre Jericó, a derrota e a vitória sobre Ai, e do compromisso deles para com o seu Deus, para com o Deus de Israel? O texto vai dizer que os reis, que eram os reis dos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, 7 nações, grandes nações. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Bom, eles entraram em acordo e vamos partir para a guerra. Nós precisamos nos defender.
nós vimos que o rei de Jericó estava preparado para a batalha quando o povo de Israel chegou. O povo de Ai estava pronto para ir para a guerra nas 2 vezes que Israel chegou. Agora os 7 reis das principais nações de Canaã entram em acordo para poderem batalhar, lutar contra o povo de Israel que está vindo, está avançando e conquistando seus territórios. Porém, essa parte agora nós vamos deixar, porque esse acordo que eles desenvolvem, o desenvolvimento dessa atitude deles, será vista nos capítulos 10, 11 e 12 de Josué. O que nós vamos ter agora é um apêndice, uma situação diferente que acontece, porque o texto vai dizer que, apesar dos 7 reis decidirem por uma atitude de irem para a guerra, guerrear, atacarem Israel, entrarem em acordo para formar um grande exército contra aqueles que estão vindo, Gibeão, uma cidade, eles tomam uma atitude diferente. Eles resolvem agir naquela situação de uma forma diferente. E o destaque do capítulo 9 é exatamente a essa atitude que Gideão toma. Às vezes até confundo, né? Gideão com Gibeão. Gideão é um juiz de Israel. Gibeão é uma cidade que é cananeia. É uma cidade que também estava, de acordo com a promessa do Senhor, destinada a ser destruída. Era para ser posse do povo de Israel. O que os gibeonitas fizeram? Ao invés de entrarem em acordo, eles resolveram usar de astúcia. O versículo 4 do capítulo 9 diz assim, o 3 e o 4 diz assim: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Eles resolveram agir de uma forma enganosa para conquistarem o seu espaço. Olha o que eles fizeram. Do versículo até o versículo 6, nós temos a astúcia deles. Eles foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Esses homens foram ao arraial em Gilgal e falaram a Josué e aos homens de Israel. O que eles falaram? Viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Observa a situação. Eles armam toda uma situação para provar a Josué e a todos os líderes que eles estavam vindo de um lugar muito distante. Tão distante que durante a caminhada os calçados envelheceram, as roupas envelheceram, os pães que eles tinham levado se tornaram bolorentos, ou seja, mofados. Eles estavam, como se estivesse dizendo, nós estamos vindo de um lugar tão longe, tão distante, que basta olhar para nós que vocês vão ver as consequências da viagem que nós fizemos. E por que nós fizemos essa viagem toda? Por um motivo muito simples. Nós queremos fazer uma aliança com vocês. Por que eles fizeram isso? Vou dar um pulinho para os versículos 24 e 25 do capítulo 9. O texto diz assim: então eles responderam a Josué, olha só, por que eles fizeram isso? É que nos foi anunciado como certo que o Senhor, o seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhe desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que aqui estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bem, bom e reto. Vamos lá. Eles tinham medo, porque eles ouviram tudo o que havia sido falado
a respeito de Israel, do que Deus havia feito com os reis aquém do Jordão, a Jericó, a Ai, e eles sabiam que Deus havia dado essa terra ao povo de Israel. Eles sabiam disso. É interessante que, se você olhar no primeiro momento, né, é claro que aqui eles estão explicando já depois de todas as coisas terem acontecido. Se usassem esse argumento antes, não teria nenhum sentido. Por quê? Porque se eles vêm de longe, eles vêm de uma terra fora da área que foi conquistada pelo Senhor. Quando eles saíram para conversar com o Senhor, o coração deles desejava uma aliança para protegê-los, para que eles pudessem ser preservados. Eles tinham o mesmo interesse que Raabe quando acolheu os espias. Ela falou para eles: olha, o pavor tomou conta de todos nós. Nós sabemos que o Senhor já entregou essa cidade nas suas mãos. A diferença entre os gibeonitas e Raabe é que Raabe foi sincera. Ela disse: nós estamos sabendo disso, o nosso coração está derretido, o pavor tomou conta de todos nós, porque nós sabemos que essa terra foi entregue pelo Senhor a vocês. Então Raabe diz: peço a vocês que preservem a minha família, que preservem a minha casa. Né? Ela nem pede por si, mas ela é honesta, ela é sincera. Os gibeonitas, eles tinham o mesmo sentimento, eles tinham a mesma intenção, eles queriam ser preservados, só que ao invés de fazerem isso de uma forma honesta, sincera, eles preferiram usar de astúcia, preferiram usar do engano, eles preferiram ganhar o apoio, a preservação da sua vida através da atitude de enganar o povo de Deus. Mas pelo menos eles tinham um reconhecimento claro daquilo que Deus quer para a vida deles. Quais foram os argumentos usados por eles na astúcia? Veja bem, do versículo 9 ao versículo 13. Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus. Mentira! Eles estavam lá 3 dias. O versículo 16 diz: a fim de 3 dias, depois de terem feito aliança, eles encontraram a terra de Gibeão, né? Mas eles falaram: viemos de uma terra muito distante. Por quê? Olha o outro argumento: por causa do nome do Senhor seu Deus. Verdade? Verdade, porque eles afirmam: pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Observe que a fama a qual eles estão se referindo, ela é anterior ao que aconteceu no deserto, ela é anterior ao que aconteceu em Jericó e ao que aconteceu no Egito, as pragas que aconteceram lá, toda a forma como Israel, mais de 40 anos antes dessa data, havia saído de uma forma, saído de lá, daquela terra do Egito, deixando basicamente o Egito saqueado, simplesmente pelo poder de Deus. Ou seja, nós ouvimos a sua fama e nós ouvimos tudo o que Deus fez, não somente no Egito, mas também com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Sihon e Og, como também o que aconteceu aqui na nossa terra já em Jericó, em Ai, ou seja, nós estamos cientes de tudo. Nós sabemos o que aconteceu. Então, o que eles dizem? Os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos. Façam uma aliança conosco. Este pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora já está ele seco e bolorento. Esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E essas roupas e essas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Ou seja, em primeiro lugar eles dizem: nós estamos aqui de uma terra distante.
Nós viemos por causa do nome do Senhor, pelo que vimos, pelo que ouvimos. Nós estamos aqui buscando uma aliança. Somos de uma terra distante, uma terra que está fora, na visão deles, o que eles estão falando, fora daquela que foi prometida pelo Senhor. E queremos uma aliança, queremos ser uma nação amiga de vocês, vizinhos, porém amigos. E nós apresentamos as provas falaciosas que haviam sido minuciosamente manipuladas com o objetivo de enganar e convencer o povo de Israel. O que nós podemos analisar das posturas dos gibeonitas? Primeiro, mesmo não sendo do povo de Deus, eles tinham medo, mas eles tinham um medo reverente a Deus. Um medo reverente. Irmãos, quando eu penso nessa ideia de medo reverente, eu fico lembrando de quantas situações nós atravessamos no mundo de hoje. As mesmas pessoas que blasfemam do Senhor, que nos ridicularizam, que zombam muitas vezes da nossa fé, são aquelas que nos momentos de angústia dizem: ora por nós. São as mesmas que nos momentos de aflição esperam uma palavra que venha do poder de Deus. São aquelas pessoas que no momento de angústia dizem que só Deus. Quantas vezes durante esse tempo de pandemia a gente está ouvindo dizer: só Deus pode nos trazer de novo os tempos antigos, pode nos livrar dessa situação. De fato, muitas vezes o temor não é por causa da grandeza do reconhecimento de Deus. O medo, ele toma uma forma de reverência, porque na verdade nós estamos com um sentimento de autopreservação. Isso acontece com os gibeonitas, mas nós temos que tomar cuidado para não acontecer conosco, da gente acabar olhando para o nosso Deus de uma forma em que queremos o favor dele para nos proteger das ameaças, das agruras, dos problemas que assolam o nosso redor, mas não lembrar dele nos momentos em que ele espera de nós o serviço, a adoração. O que mais nós podemos analisar da postura dos gibeonitas? Eles contavam com a displicência do povo com relação ao fato de consultar o Senhor. Parece que eles não ouviram apenas que o povo de Israel, através do Senhor, fez coisas tremendas, ou melhor, Deus, através do seu povo, operou milagres tremendos, desde o Egito até a Ai. Eles parecem que sabiam também que o povo de Israel era um povo meio rebelde. Era um povo que de vez em quando, ao invés de consultar ao Senhor, eles iam por conta própria. Talvez tenha chegado ao conhecimento deles que dos 12 espias que foram vasculhar a nação a terra de Canaã, 10 preferiram duvidar de Deus e 2 acreditaram em Deus. Eles devem ter ouvido falar das revoltas, das mortes que aconteceram, os 40 anos de caminhada por causa da atitude de rebelião de um povo que, caminhando para a terra de Canaã, estava o tempo todo olhando para a terra do Egito. Então eles, de certa forma, arriscam, mas eles têm uma probabilidade de conseguirem êxito, porque eles, mesmo tendo um Deus poderoso, um Deus que é totalmente presente, é o Deus que está com eles, eles são um povo que não costumam consultar ao Senhor em todas as situações. E essa situação pode ser uma situação pequena, banal. Então, vamos arriscar. E eles arriscam. Uma terceira análise que nós podemos fazer é que eles entendiam que era melhor ser servo do povo de Deus, do povo de Israel, do que serem mortos, extintos. Eles vão com o propósito não de fazer uma aliança para uma guerra comum, eles vão para fazer uma aliança se dispondo a serem escravos. Olha só, a visão deles era para
para Israel ter pensado, era para Josué ter pensado nisso. Como é que uma nação que está fora do território que nos é prometido, eles vêm ao nosso encontro se propondo a serem servos, escravos? É isso que eles estão propondo. Porque eles entendem que não tem chance de vencerem aquela batalha que está vindo ao seu encontro. Então eles se propõem simplesmente a se entregarem como escravos. Como escravos. Ora, que nação faria isso se não tivesse uma visão clara de que estaria perdendo o seu território, a sua vida? Talvez pudesse pensar assim, poxa vida, olha só, nós estamos colocando tanto medo nos nossos inimigos que até aqueles que são de fora, que não tem nada a ver com a promessa de Deus para nós, estão vindo aqui querendo nos oferecer seu território. Mas o fato é isso, eles estão defendendo a sua vida e acreditam que se conseguirem pelo menos ser escravos, eles estão em melhores condições. Uma outra análise que nós podemos fazer, eles criam que haveria mais chances de serem preservados se evitassem a guerra. Nisso aí eles batem de frente com a postura dos reis, dos 7 reis e dos demais reis da região de Canaã. Porque enquanto eles se juntam para guerrear contra Israel, os gibeonitas acreditam que se conseguirem um acordo, eles poderão ser preservados. Eles querem a preservação da sua vida e, de fato, evitando a guerra, eles vão conseguir esse êxito. E isso funcionou. A gente vai olhar o decorrer da história e vai perceber. Em primeiro lugar, já no início do capítulo 10, e toda a história do capítulo 10, ela começa exatamente com Israel defendendo os gibeonitas por causa da aliança que foi feita. Na verdade, aqueles reis que se uniram para atacar Israel, quando eles ficam sabendo da atitude dos gibeonitas, eles atacam Gibeão. E Gibeão pede socorro a Israel. E Israel vai ao encontro e aí começa uma grande guerra da qual Israel sai vencedor sobre Canaã. Mas observe bem, eles conseguiram êxito. Se eles estão preservando a vida, eles agora têm como parceiros os que mais... a nação que lhes seria o maior perigo. Eles conseguem, então, o apoio. Em 2 Samuel, a partir do primeiro versículo do capítulo 21, nós temos uma cena bastante interessante, porque a nação de Israel está passando por um período de praga, e Davi vai consultar ao Senhor para saber o que estava acontecendo. E chega ao conhecimento dele que o rei Saul havia perseguido os gibeonitas. Olha só, no tempo de Saul tinha passado todo o tempo dos juízes, centenas de anos à frente. Saul perseguiu os gibeonitas e por isso havia uma praga em Israel. Davi consulta os gibeonitas para saber o que fazer e eles pedem que alguns dos parentes de Saul sejam enforcados. E Davi cumpre o pedido deles e a praga cessa. Por quê? Para se manter a aliança que foi feita com os gibeonitas. Deus honra aquela aliança, mesmo que tenha sido uma aliança feita em desacordo com aquilo que Deus esperava. Mas foi uma aliança feita para a preservação da vida dos gibeonitas. Pois bem, então vamos em frente. Qual foi o erro dos israelitas? O texto vai nos mostrar que eles cometeram 2 grandes erros. O primeiro erro foi acreditar nos seus sentidos e na capacidade própria de julgar a situação. Olha o que é que diz o versículo de número 14. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles. Aceitaram os alimentos deles. Eles confiaram no que viram, eles confiaram no que ouviram, eles confiaram no que sentiram. Toda aquela manipulação, toda aquela falácia, todos aqueles argumentos utilizados pelos gibeonitas foram convincentes para Josué e para os anciãos do povo de Israel. Eles disseram: estamos satisfeitos.
com o que vimos, estamos satisfeitos com o que ouvimos, estamos satisfeitos com o que nos foi passado. Os argumentos já são suficientes para que tomemos as nossas decisões, para que julguemos de acordo com com os nossos sentidos. É interessante que eu vejo essa história e me faz lembrar a mesma ação de Eva, quando a serpente se dirige a ela, apresenta o argumento contra a vontade do Senhor, contra a palavra do Senhor, dizendo que aquele fruto que Deus havia proibido era um fruto agradável, né? E que na verdade Deus estava mentindo para eles, porque Deus sabia que se eles comessem o fruto, eles teriam poder, autoridade, e sendo como Deus, eles conheceriam o que Deus conhece, conheceriam bem e o mal. O texto vai dizer que vendo a mulher que a árvore era agradável, desejável, ou seja, era boa, era perfeita, era agradável, atendeu aos seus sentidos. Ela tomou o fruto, comeu, e ao comer o fruto, ela experimentou o quê? A Bíblia não diz o que ela experimentou quando comeu o fruto, mas algo foi suficiente para ela olhar e dizer: Adão, coma. E Adão também come do fruto. E quando Adão come do fruto, ambos experimentam as consequências do fruto. Não devemos confiar nos nossos sentidos para tomar as nossas decisões. Eles aceitaram os alimentos. No momento em que eles viram o argumento, né? A situação do pessoal, viram a história, viram as vestes, viram os calçados, viram os pães, eles aceitaram, e ao aceitar os alimentos, eles estão fechando um acordo, estabelecendo uma aliança com o povo de Gibeão. Assim também aconteceu com Eva. Ela comeu do fruto, ela deu do fruto ao seu marido, e ali se constatou, se estabeleceu uma aliança com a serpente, com Satanás, e se anulou a aliança que eles tinham com Deus. É complicado confiar na nossa capacidade de julgar, no que estamos vendo, no que estamos ouvindo. O interessante dessa história é que eles haviam acabado de ler a lei do Senhor. Tudo que Moisés havia escrito, tudo que havia sido estabelecido. E agora, ao invés de confiarem na lei do Senhor, eles confiam no que estão vendo, no que estão ouvindo, no que estão sentindo, no que estão percebendo. Eles confiam em si mesmos. O segundo erro que os israelitas cometeram está no mesmo versículo que nós lemos, o 14, diz assim: e não pediram conselho ao Senhor. Eles aceitaram os alimentos, eles acreditaram nos seus próprios sentidos, na sua capacidade de julgar, e eles descartaram a ideia de precisar consultar o Senhor. Muitas vezes, às vezes acreditamos que não há necessidade de buscar a orientação do Senhor, principalmente quando parecem coisas banais. Tem um cântico que a gente canta, que tem uma frase que, apesar de entender perfeitamente a inspiração, o sentido que está sendo colocado, é uma frase que me incomoda, porque o cântico afirma assim: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. A minha questão é: Deus não age naquilo que é difícil? Muitas vezes nós ouvimos uma expressão que diz assim: faça a sua parte, né? Que eu te ajudarei. É um versículo que não está na Bíblia. Livro do profeta Heresias, capítulo 2, versículo 3. Né? Livro das invencionices. Não está essa parte, mas a ideia que se passa é: Deus opera apenas quando o homem não tem condições de operar. Não é isso que Jesus disse. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz que enviaria o Consolador para estar ao nosso lado em todo o tempo.
em todas as circunstâncias. Não existe situação grande demais que só Deus possa resolver ou pequena demais que não precise ser colocada nas mãos do Senhor. Deus age no fácil, no extremamente fácil, no difícil, no impossível. Deus age da mesma forma, por um motivo muito simples. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele tem que ser consultado sempre. Ele tem que ser sempre a razão para todas as nossas decisões. Mas certo, vamos lá. O povo de Israel confiou nos seus sentidos, confiou na sua capacidade de julgar, não achou que precisava consultar ao Senhor porque aparentemente a decisão era fácil, estabelecer uma aliança, fechar uma aliança com os gibeonitas. E quais foram as consequências da decisão precipitada ou da decisão tomada por conta própria sem consultar o Senhor? Primeiro, eles fizeram uma aliança com o inimigo. E pior, só descobriram depois. Só descobriram depois. Os versículos 16 a 18 vamos dizer assim: ao fim de 3 dias se passaram. Depois de terem feito aliança com eles, souberam que eles não eram da terra tão distante assim. Eles eram seus vizinhos, que moravam perto deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Berote, Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra quem? Contra os chefes. Então, todos os chefes disseram a Israel: nós juramos a eles pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos. Aí você vai ter uma segunda consequência. Se na primeira consequência eles fizeram aliança com os inimigos, eles chegam lá e não podem atacar, porque fizeram uma promessa. Observe, decisão dos chefes, dos anciãos, decisão dos líderes. Eles não podem porque eles deram a palavra de proteção para os seus inimigos. Mas eles estabeleceram um princípio que se tornou padrão em todas as conquistas. Qual foi o princípio? O versículo 19 vai dizer assim: nós juramos a eles que não podemos tocar neles, isso porém lhes faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhe fizemos. E os chefes acrescentaram: deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. É interessante que eles encontram uma solução de tornar a atitude irresponsável algo agradável para eles. Quando os gibeonitas foram ao encontro de Josué e de Israel, eles foram para serem escravos. E agora o povo de Israel, os chefes, eles dizem assim: vamos fazê-los escravos. Era o que eles queriam, era o que eles desejavam, para poder preservarem as suas próprias vidas. E isso acontece. Só que o problema não está nos gibeonitas e nos companheiros, que nós vimos que não era só uma cidade aqui, né, se tornarem escravos. O problema é que toda a nação de Israel começa a achar esse lado, essa estratégia, algo agradável. E se você olhar a partir desse capítulo 13, nós vamos estudar isso mais à frente, nós vamos ver que várias terras deixaram de ser conquistadas e os moradores dessa terra se tornaram rachadores de lenha, carregadores de água, limpadores de áreas que eram indecorosas para o povo de Israel. Ou seja, aquela estratégia que foi usada pelos gibeonitas, ela se tornou um padrão. E em todas as cidades, em toda a região que deveria o povo de Deus conquistar sua terra, a mesma atitude, né, de favorecimento dada a Gibeão se tornou presente em todas as demais
em outros povos, em outras cidades. E o terceiro item que nós podemos, terceira consequência, é que a maldição passou a habitar no mesmo espaço da bênção. Versículo 22. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Pergunta boba, né? Por que vocês nos enganaram? Eles tinham que falar assim: por que nós fomos enganados? O inimigo ele vai querer enganar mesmo. A Bíblia fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Imagina a cena: o ladrão rouba uma casa, aí depois você encontra com o ladrão e fala: por que você me roubou? Ele diz: porque eu sou ladrão. Por que você fez isso? Por causa disso. Por que vocês nos enganaram? Porque nós estávamos preservando o nosso próprio povo. E na verdade vocês foram enganados, não foi porque nós somos culpados, fomos enganados porque vocês falharam no compromisso que vocês tinham de buscar a orientação e a direção de Deus na vida de vocês. Josué pergunta: por que vocês nos enganaram? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Eles vão se contentar, ele vai dizer assim, eles respondem que com alegria, com satisfação, isso mesmo. Mas observe bem, o que Josué está dizendo é: no lugar que Deus havia separado para ser apenas bênção, declarado por Josué, habitará junto com eles a maldição. Ah, mas a maldição não está sobre o nosso povo. Toma cuidado com isso. Se você está num barco e o lado onde está a outra pessoa, o outro lado do barco, fura, não adianta você dizer: ah, eu estou seguro porque o buraco no barco está do lado de lá. Não, você está no mesmo barco. Ele pode afundar primeiro, mas o próximo, depois dele, vai ser você. Não adianta você estar num ambiente em que alguém está com uma enfermidade contagiosa e você vai dizer: o doente é ele, não sou eu. Às vezes a gente olha para a situação do outro e não dá consideração. Um dia desse eu ouvi uma frase muito interessante a respeito do coronavírus. Diz assim: tem gente que parece que não está nem aí, mas vai estar se um dia essa enfermidade bater na porta da sua casa. Meu irmão, meu amigo, pense nisso. Quando Josué amaldiçoa os gibeonitas, ele está amaldiçoando a si mesmo, porque ele está dizendo que a maldição vai morar ao lado dele. Não é com maldição que se resolve um erro que você comete. Se houve uma aliança, o que Israel tem que fazer, o que Josué tinha que fazer, é buscar a direção de Deus para resolver essa situação e não agir dessa forma. Eles buscaram o meio e têm que agora conviver com esta consequência. Para concluirmos, algumas aplicações para colocarmos em prática, alguns desafios a partir dessa história que devemos pensar sinceramente em aplicar na nossa vida. Em primeiro lugar, jamais deixe de buscar os conselhos do Senhor na sua vida. Jamais. Pode ser a coisa mais simples. Você pode dizer: tem pleno domínio e pleno controle de todas as coisas. A Bíblia fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não é a paz que você tem. Eu estou sentindo paz diante de Deus. Cuidado, enganoso é o coração. Cuidado, os olhos, eles têm nos levado a desejar coisas que não são corretas perante o Senhor. Os nossos ouvidos ouvem argumentos que muitas vezes não estão carregados da sabedoria que vem do alto. Faça como Jesus, sendo tentado pelo diabo, em 3 situações, ele diz que somente a Deus ele vai ouvir. Ele diz: pela palavra ele combate o desvio da palavra de Satanás. Faça como Jesus, que na hora da sua maior dor, no Getsêmani, quando o coração dele deseja que o seu cálice
seja aliviado. Ele fala, passa de mim, Pai, este cálice, se possível. Ele diz, entretanto, a tua vontade seja feita e não a minha. Faça como Jesus, que até o último instante foi fiel, foi obediente. Como diz Filipenses no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, na forma de servo, e nessa forma ele foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Ele manteve-se fiel ao Senhor em todo o tempo. Jamais deixe de buscar os conselhos do Senhor. Segundo, não deixe os seus sentidos tomarem as suas decisões. Não deixe. Nunca ache que o que você vê, o que você ouve, o que você sente, a paz no seu coração, o que você acha que é o mais certo, seja o ponto que você vai usar para tomar a decisão. As nossas decisões têm que ser pautadas na palavra do Senhor, na lei do Senhor. A mesma que havia sido lido para o povo no versículo 35 do capítulo 8. A mesma que era para estar conduzindo o povo de Israel em todo o tempo. A palavra que é pregada, ensinada e é vivida por aqueles que têm intimidade com o Senhor. E uma última aplicação para nós. Assuma as consequências dos seus erros. Nós erramos e vamos errar. Isso é natural. Infelizmente, vai ter momentos em que nós vamos realmente esquecer que temos que consultar o Senhor. E nesse momento que fizermos isso, nós não podemos achar de forma alguma que nós podemos aproveitar a situação para escravizar alguém. A gente cria um mecanismo, mas foi bom ter feito isso porque agora a gente faz isso, faz aquilo. Não. A gente erra e a gente pede ao Senhor que trate a situação. E as consequências dos erros nós devemos assumir. O povo de Israel posteriormente vai assumir as consequências da aliança que tomou. Mas não lance maldição sobre um erro que quem cometeu foi você. Pense nisso. Aquilo que você lança contra os outros, provavelmente um dia vai ser arremessado contra você. Provavelmente. Então, se quer viver uma vida de sinceridade, de transparência na presença do Senhor, comece confessando seus próprios erros e assumindo as consequências das suas próprias palavras. Que Deus te abençoe e que aprendamos com este capítulo a sermos mais zelosos na nossa vida de consagração, de submissão e de dependência do nosso Deus. Oremos. Pai, nós te damos graças por mais esta preciosa lição da Tua palavra para a nossa vida. Queremos, ó Deus, nos colocar na presença do Senhor e sermos instrumentos para a Tua glória. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, compreender o que o Senhor quer para nós sempre. Não queremos, ó Deus, errarmos diante das astúcias do inimigo que chega perante nós com engano e nos faz, ó Pai, fazer aliança com eles, fora do Teu propósito, fora do Teu querer, fazendo com que a maldição passe a habitar no mesmo lugar em que a bênção do Senhor foi prometida. Deus nos ensina, ó Deus, a buscarmos o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Nos ensina, ó Deus, a andarmos na Tua presença com integridade, a escravizarmos os nossos sentidos, escravizarmos os nossos julgamentos pela vontade soberana do Senhor e, acima de tudo, ó Deus, a reconhecermos que quando erramos, somos nós quem devemos arcar com as consequências. É assim que nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.